O título é Milagre, e vamos abrir em Mateus 6, 24. Eu vou fazer uma comparação. Para haver um milagre na nossa vida, algo nós temos que fazer para que isso possa acontecer. Nós vemos através de várias passagens bíblicas, vemos homens e mulheres que tiveram que fazer algo para que o milagre pudesse acontecer. Não tem a ver só com Deus, porque Deus, Ele é assim quem faz os milagres, mas tem de haver da nossa parte algo que tem que ser feito para que o milagre possa acontecer. No Novo Testamento vemos em várias passagens, também vemos no Velho, mas eu quero-vos começar por ler uma passagem bíblica em Mateus 6, 24. E em Mateus 6, 24 nós vamos ver o que é que Deus nos diz. Temos que começar por perceber uma coisa. É Ele que faz todo o milagre. É Ele que faz acontecer as coisas, mas tem que haver algo da nossa parte. Eu lembro-me, por exemplo, de orar para algumas pessoas e eu tive que orar com elas para que elas libertassem perdão para que a bênção e a cura divina pudesse chegar a elas. Sem isso, nunca haveria cura. E assim tem que haver na nossa vida algo que nós temos que fazer, algo movendo em relação a Deus para o milagre poder acontecer. Eu quero-vos ler em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que é que ele estava aqui a dizer? Jesus estava a dizer, não podeis servir a Deus e às riquezas. Nós temos que ter cuidado. Deus não quer que nós não tenhamos riqueza. Eu passo a explicar. Deus deseja que toda a gente viva bem, próspero, sem ter falta de nada. E se alguns forem ricos, não há problema nisso. Agora, se as pessoas confiam na vida por causa das riquezas que têm, aí já estão a falhar. As pessoas vão conseguir isto ou aquilo por causa da riqueza que têm, não vão prosperar, não vão conseguir se ingrar na vida. A confiança deles não está em Deus, mas está nas riquezas. E está dependente das riquezas e não de Deus. E aí começa o problema. E muita gente se tem afundado por causa disso. Por continuar a confiar do dinheiro que tem e não em Deus. Vamos continuar a ler o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, à sua altura? E quanto ao vestido, porque andeis solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, nem trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis inquietos, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos ou como nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. E aqui é que eu vos quero chegar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia seu mal. Jesus também diz: neste mundo tereis aflições. Neste mundo tereis aflições. Mas eu venci o mundo. Está lá em João 16:33. Não vamos abrir. Versículo 31. Mateus 6:31. Desculpe, Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é que nós estamos a buscar nesta vida? Estamos a buscar a solução para alguma coisa? Como? Tentando resolver desta forma, daquela forma? Ou através de Deus? Há um coro que nós costumamos cantar: guia os meus passos na tua verdade. Penso que é assim, não é? Seja feita em mim a tua vontade. Ora, guia os meus passos. Normalmente, nós fazemos assim as coisas. Agimos e depois esperamos que Deus vá ao nosso encontro e nos ajude pelo aquilo que nós fizemos. Mas não é isso que a Bíblia diz. Buscai primeiro o reino de Deus. O que é quer dizer buscar o reino de Deus? É ficar parado? É ficar quieto? Não, não é fazer isso. É, Senhor, dirige os meus passos, guia a minha vida para solucionar este assunto. Para eu poder obter um milagre em relação a este assunto. Eu estou a buscar o reino de Deus. Mostra-me, Senhor, o que eu devo fazer, onde eu devo ir, o que eu devo fazer. Se calhar há alturas que é para ficar quieto. Se calhar há outras alturas que não é para ficar quieto. Mas só o seu relacionamento com Deus você vai saber. E você vai me dizer: mas eu não sinto nada, não sei nada. Ouça. Se você está com sede, você bebe água e sacia a sua sede. Mas se você não beber a água, você nunca vai saciar a sua sede e vai ficar sempre com sede. E você vai dizer: isso é uma revelação, não? Toda a gente sabe isso. Então, se você não sente nada da parte de Deus, é porque não está a buscá-lo. Porque se estiver a buscá-lo, mais que qualquer outra coisa, você vai encontrá-lo. Quer dizer, da forma como eu ia falar, até poderia ser um pouco esquisita, mas Deus existe, não é? Eu ia dizer assim: vamos pensar que Deus existe. Mas, quer dizer, teria de ser um pouco de lógica, porque estamos numa igreja, acreditamos em Deus, confiamos em Deus, mas até que ponto é que confiamos em Deus? Até que ponto é que a nossa vida pertence a Ele e fazemos o que Ele quer, não o que nós queremos? Eu vou-lhes dar um exemplo. Uma vez eu queria muito comprar, há anos atrás, mesmo muitos anos atrás, talvez 25 anos atrás. Mais, 25 estou casado, foi há mais, para antes de conhecer a minha esposa sequer. Talvez 27 anos. Eu queria comprar uma mala para transportar coisas. E eu achava que, tinha um desejo muito grande de comprar a mala. E eu disse: Senhor, se não for da tua vontade, tira este desejo do meu coração. Se não for da tua vontade. Eu estava no estabelecimento comercial para poder comprar a tal mala que eu tinha visto. Depois de eu ter orado assim, eu tinha um grande desejo para comprar essa mala, porque achava que precisava e tudo mais. Depois de eu ter orado: Senhor, se não for da tua vontade que eu compre a mala, tira-me este desejo do coração.
dei umas voltas lá dentro e desapareceu todo o desejo que eu tinha de comprar aquela mala. Deus teria-me permitido, se eu comprar aquela mala, fazer aquilo que eu achava, ou queria fazer, ou desejava fazer, e nada ia impedir. Mas porque eu busquei a Ele primeiro, Ele anulou todo o desejo, porque não ia servir para nada aquela mala que eu ia comprar. Quantas vezes nós fazemos isto na nossa vida? Quantas vezes nós vemos coisas e desejamos comprar isto, aquilo, e achamos que é bom para nós? Mas será que é mesmo bom para nós? Será que não é mais uma coisa que vamos comprar e meter de lado? O que eu vos quero fazer entender e sentir é que buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E tudo o resto será acrescentado. Deixem Deus dirigir a sua vida. Deixem Deus tomar as decisões. Deixem Deus mostrar o melhor caminho, o melhor processo, como se faz melhor. Buscai primeiro o reino de Deus. Tudo o resto vos será acrescentado. Mas para isto, nós temos que o buscar. Não é depois de nós termos feito a asneira que vamos buscar a Deus. Pois será algo diferente. Não quer dizer que Deus não ajude. Mas tudo aquilo podia ter sido evitado se você tivesse orado antes. Eu não ouvi nenhuma direção, não tive nenhum sonho, não tive nenhuma visão. Eu só tinha um desejo dentro de mim. E eu orei para que Deus tirasse o desejo, não queria que eu fizesse. Ele tirou o desejo, acabou. Ou nós confiamos que Deus existe realmente e que Ele é parte da nossa vida, a parte mais importante da nossa vida. Ou nós vamos passar esta vida aos trambolhões, achando que a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir é que é a certa. Cada um deve olhar primeiro para si e depois tentar ajudar os outros. Tentar, porque às vezes as pessoas não querem ser ajudadas. Acreditem em mim. Acreditem em mim. Eu às vezes quando fazem perguntas, eu às vezes faço perguntas outra vez. Só para a pessoa perceber até que ponto é que a pergunta que ela me está a fazer, a resposta se ela já não sabe. Muitas das vezes as pessoas querem uma confirmação daquilo que elas desejam, não daquilo que é correto fazer. E se conseguirem falar com alguém que lhe confirme o desejo que ela tem, que essa pessoa tem, de fazer assim ou assado, ou coisa, ela fica toda contente e então vai fazer da forma que ela pensava fazer, porque alguém de Deus disse que poderia ser dessa forma. Mas a pessoa sempre soube desde o princípio que o que estava a fazer era errado. Então se estava errado, porquê que o continua a fazer? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isto tem a ver não só para A, B ou C, tem a ver para o abecedário todo. Tem a dizer para toda a gente. Pouco importa a estatura onde estiver, se tiver muitas igrejas ou poucas igrejas, cada um tem que buscar o Senhor para que receber de Deus a direção que precisa para todas as coisas. Às vezes há nas coisas mais simples.
Nós queremos fazer isto ou aquilo, ou aquilo. Então, e Deus? A minha esposa tem uma forma muito gira de dizer isto. Às vezes eu falo com ela e em relação a um assunto ou outro e digo-lhe em relação a isto ou aquilo, e ela pergunta-me sempre: já falaste com quem deves falar? E o que é que ele disse? Ela tem toda a razão. Deus, o reino de Deus, é aquilo que nós devemos buscar em primeiro na nossa vida. Não é os nossos desejos, não é a nossa vontade. Por isso é que aqui mais à frente diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. O que é que quer dizer Mamon? Quer dizer riquezas, quer dizer desejos, quer dizer tudo o que no mundo há que nos leva a lugares que não são bons. Então você vai amar mais a Mamon do que a Deus? Vai amar mais as riquezas? Vai amar mais fazer isto ou aquilo ou outro do que a próprio Deus? Até aí como é que fica todas as coisas? Deus passa por um segundo plano? E a sua vida fica como? Não é por acaso que Deus diz: busquei primeiro o reino de Deus? Porque se você meter Deus em primeiro lugar em tudo, Ele o abençoará, pouco importa que você esteja inclusive de cabeça para baixo. Pouco importa. A sua vida como estiver. Se você honrar a Deus, não se tem que preocupar com mais nada. Porque todas as coisas vos serão acrescentadas. Agora, eu lhe digo, para que isso possa acontecer, há muita coisa que você vai ter que mudar. Eu tive que aprender, nas reações que eu tinha perante as pessoas, a controlar tudo isso. E a esperar em Deus aquilo que eu devia dizer. E grande parte das vezes o silêncio era a melhor resposta. Nós temos que aprender a andar com Deus. Temos um assunto para resolver. Senhor, dá-me direção. O que é que eu devo fazer? Como eu devo fazer? E eu lhe vou dizer que às vezes será pelo lado mais improvável. Quer dizer, vai ser pelo lado que para nós parece mais impossível. Vai ser pelo lado que não tem lógica nenhuma, que não tem nexo nenhum, que não tem... Mas como é que pode ser por aquele sítio? Eu vos quero mostrar um homem no Velho Testamento que fez exatamente isso. Confiou em Deus. A sua vida por completo. Vamos abrir em Gênesis 30, 31. Quem é este homem? Este homem é Jacó. O que é que aconteceu até aqui? Jacó saiu de casa de seu pai. Jacó quer dizer usurpador. Ele usurpou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú, porque o próprio Esaú disse que lhe dava o direito de primogenitura de ser o primeiro filho nascido. E então o que é que fez? Agarrou e partiu para a casa de seu tio à procura de esposa. E conheceu a segunda filha nascida desse casal, do seu tio, e gostou muito dela. Se apaixonou por ela e queria casar com ela. E ele disse que trabalharia 7 anos para poder casar com ela. E ele trabalhou 7 anos. E o seu tio, na noite de núpcias, deu-lhe a filha mais velha, não a filha que ele queria casar. E quando deu a filha mais velha, ele tomou-a como mulher
e no dia a seguir apercebeu-se que ela não era a mulher e disse ao tio, então, mas tio, como é que tu me fizeste isto? Como é que tu me enganaste? Mas ele já tinha enganado antes o pai. Ele já tinha enganado antes o pai e o irmão. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Às vezes nós não esquecemos aquilo que fizemos no passado. E há consequências para o futuro por causa do que fizemos. E o tio diz, não, aqui o hábito é casar sempre a primeira filha e depois é que casamos a segunda filha. A primeira filha é nascida e depois é que vem a segunda filha. E ele então trabalhou mais 7 anos pela outra filha. A filha que ele queria casar realmente com ela. Ao final de casar com outra filha, o que é que ele tinha? Nada. Nada. Ele vivia em casa do tio, não tinha nada. E chegamos a esta altura em que ele vê-se sem nada, em que ele vira-se para Deus e recorre a Deus. E Deus lhe mostra o que fazer. Agora, é o mais improvável de tudo. Mas aqui em Gênesis 30, 31 diz, ele disse, que te darei? Então disse Jacó, isto diz o tio, que te darei? Então disse Jacó, nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando todos deles, que são salpicados, malhados, todos são morenos, entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, isso será o meu salário. O que ele estava a dizer é que queria separar todos os que eram malhados, salpicados, e ia dar ao tio. E ele ficaria com os lisos. Ora, há mais possibilidades de quando o rebanho procriam, há mais possibilidades de haver malhados se for com malhados, ou mais possibilidade for com listrados, há mais possibilidades de isso acontecer. Eu não sei se é que não estão a ouvir o som, e eu acho que o som está a acabar. Eu só peço desculpa, é só para estar a ver se o som ainda está a funcionar. E então o que é que aconteceu? O seu tio agarrou, levou todos os estados malhados fora e levou para os seus filhos e ia a vários quilómetros de distância para que 3 dias de caminho, 3 dias de caminho, que ainda é bastante, para que não houvesse cruzamento de animais. E depois, aqui no versículo 37, vê-se o poder de Deus a atuar. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheira e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a sua brancura nas varas que havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias d'água, onde o rebanho vinha a beber e conceberam vindo a beber. Concebia o rebanho diante das varas e as ovelhas que davam crias listadas e salpicadas e malhadas. Isto é um milagre que aconteceu. O que é que Jacó estava a fazer? O tio viu uma oportunidade de estar a enganar mais não sei quantos anos a Jacó. Porque ele sabia que se as cabras são todas brancas, dificilmente vão dar malhadas. Se as ovelhas são todas brancas, dificilmente vão dar outra cor. Mas Jacó tinha o poder de Deus na mão dele. E ele, quando descascou essas varas, colocou ao pé do rebanho, e o rebanho fez com que o rebanho começasse a dar crias listradas. Como é que isso aconteceu?
Eu não sei, e pouco importa, importa é que o milagre aconteceu. Foi de tal forma que ele escolhia aqueles que eram mais fortes e davam crias mais fortes, e o rebanho dele cresceu muitíssimo e ficou muito rico. Só por causa desta diferença. O que é que aconteceu? Deus fez o milagre na vida deste homem porque ele buscou ao Senhor. Porque ele viu-se sem nada e buscou ao Senhor. Se calhar, embora ele tivesse começado toda a sua vida fora de casa dos seus pais, realmente declarando-se a Deus e tendo um sonho com Deus, mas tudo o que o homem fizer, isso vai colher, a não ser que você quebre na sua vida. Se houve coisas erradas que você fez, arrependa-se perante Deus, peça perdão, quebre toda essa maldição na sua vida e mude a maneira de fazer. Deus vai abençoá-lo e vai mudar tudo na sua vida. Não decida você as coisas. Deixe Deus mostrar-lhe o que deve fazer. Eu, na minha conversa, às vezes, com a minha esposa, eu às vezes tento ouvir opiniões, mas ela é sábia nesse aspecto e pergunta-me sempre: o que é que... Já falaste com Deus? O que é que Ele disse? Realmente nós temos de depender de tudo dele. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Nós estamos a buscar a vontade de Deus ou a nossa vontade. Ouça, e isto, nossa vontade, tem a ver com tudo. Ouçam, há coisas que nós fazemos que é lógico. Ah, não, eu tenho que fazer isto porque é família, eu tenho que fazer isto porque tenho que ajudar, a tua pessoa precisa de ajuda. Ninguém está a dizer o contrário. E Deus? O que é que diz? Eu já fui impedido muito de ajudar algumas pessoas porque Ele é que é Deus. Eu às vezes, na minha vontade, eu gostava de ajudar assim, assado, desta forma, daquela forma, e a última vez que eu me passei por essa fase, Deus disse-me para mim: mas tu queres-te fazer o Deus das pessoas? Ou sou eu o Deus das pessoas? E para variar, ele tem razão. O que é que cabe a mim, a si, a todos nós fazermos? Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Mesmo que tenha emoções envolvidas, buscar primeiro o reino de Deus. Mesmo que esteja desejos envolvidos, buscar primeiro o reino de Deus. Deus sabe o que está a fazer. Deus sabe o que está a fazer. Melhor que nós. E sabe que, apesar de nós pensarmos que aquilo que vai acontecer é mau, Deus sabe, porque Ele torna o mal em bem. Às vezes não é tão mal assim. Aos nossos olhos parece que é mau. Mas se calhar não é assim tão mau. E às vezes com o nosso comportamento, com as nossas formas de ação, só evitamos por um tempo o que vai acontecer de certeza absoluta, o inevitável. Eu ouvi uma vez um pastor dizer, que disse assim, que uma vez, por isso é que a Bíblia diz, não vos meteis em pecados alheios, não sejais participantes dos pecados alheios. E esse pastor tentou ajudar uma pessoa que estava a passar por uma fase
E ele não sabia tudo o que estava a passar, mas sabia e quis ajudar, e viu-se envolvido numa carga de trabalhos. Ele foi apanhado pelo meio daquilo tudo e ele diz: nunca mais, nunca mais, nunca mais. Em tudo o que façamos, não vamos fazer pelas emoções, vamos fazer por Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Vamos saber o que é que Deus quer em relação ao assunto A, B ou C. E eu lhe digo que o milagre, acontecer o milagre, às vezes é da forma mais improvável, da forma mais esquisita possível. Eu conheço Deus, eu sei como é que Ele opera. Não vai ser como você pensa, isso é garantido. É garantido, é garantido. Vai ser como Ele vai fazer, como Ele quer. Agora, mas nós temos que estar, não é esperar. Conta-se uma anedota que havia um certo homem que estava sentado debaixo de uma árvore de fruto e ele tinha as mãos assim, abertas uma para cada lado, e os frutos caíam. Mas não caíam em cima da mão, caíam um pouco mais ao lado. E ele só tinha que estender um pouco o braço e apanhar. E ele dizia: não, há de cair um em cima da mão. Há coisas que nós temos que fazer. Há coisas que nós temos que ir à luta. A maioria das vezes o que eu faço é, apesar de não saber qual a vontade de Deus em relação a um determinado assunto, porque nem sempre sei tudo, até o que é que eu faço? Preparo todo o caminho de tudo o que eu sei que eu posso fazer. Deus até pode não utilizar nada daquilo que eu tive a fazer, mas eu preparei o caminho. Antes de eu começar a pregar, de eu começar a declarar a palavra de Deus, eu cheguei a fazer sermões, como é que é dizer, a preparar versículos, com o título tal. Eu tenho vários, e ainda tenho isso tudo guardado. Eu preparei vários. De tudo aquilo que eu fiz, sabe o que é que foi utilizado até hoje? Nada. Mas isso não importa. Eu tinha sentido uma coisa da parte de Deus e eu tinha começado a preparar para isso. Mas eu não utilizei nada, mas isso não importa. Mas eu deixei à consideração de Deus Ele utilizar ou não utilizar. Mas eu fiz tudo humanamente possível para o objetivo que eu queria. Não tomando decisão nenhuma em relação a nada, mas procurando em todos os aspectos, de todas as formas, tentando saber de todas as formas para conseguir resolver a situação. Deixando sempre a decisão nas mãos de Deus, que isto é o mais importante. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Uma mulher tinha o fluxo de sangue, 12 anos, e ela podia ter ficado no sítio: eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu sempre servi a Deus, portanto eu creio que vou ser curada. E não fazia nada. E não ia atrás de Jesus. Não, ela foi atrás dele. Debilitada, com dificuldades de andar, com preconceito porque ela não podia andar em público, porque ela tinha que ser obrigada a dizer que era imunda, porque tinha um fluxo de sangue. A lei judaica assim o dizia, a lei escrita por o próprio Deus. E ela quebrou todas as regras e foi atrás de Jesus. Porque ela dizia, porque ela falava, basta eu vê-lo e eu toco nele, é o suficiente e fico curada. Basta tocar, ele já curou tanta gente, basta eu tocar só um bocadinho no seu vestido. E ela fez exatamente isso e foi curada. Mas ela teve que fazer um esforço. Ela teve que ir atrás. Ela teve que correr em relação ao assunto que queria resolver. E nós, em tudo na nossa vida, nós temos que buscar. Deus pode não utilizar esta parte, aquela parte, a outra parte, mas Ele vai fazer. Mas você tem que lhe dar sempre o primeiro lugar.
Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. É Ele que vai decidir. Você só está a abrir caminhos que você pensa poderá ser. Mas é Deus que vai decidir. É Deus que vai fazer. Normalmente, eu até, ultimamente, faço bem ao contrário. Eu tenho que ter a certeza absoluta da parte de Deus antes de avançar com qualquer projeto. Como, por exemplo, este, através da internet. E eu, às vezes, olho para todos os vídeos que já vão em, não sei, em 600, não é? 600 e tal vídeos, e eu penso assim, fogo, 600 e tal vídeos. Eu às vezes vejo as visualizações, o número de pessoas que já viram, e eu fico assim, Senhor, tu queres que eu continue a fazer isto? E eu cada vez que penso nisto, Deus mostra-me sempre a mesma imagem de um homem que Deus disse para pregar. E estava uma floresta à frente dele e não havia ninguém à frente dele. E ele diz, mas queres que eu pregue para quem se não está aqui ninguém? E ele diz, prega a minha palavra, fala a minha palavra, declara a minha palavra. E ele começou a pregar e a falar a palavra. Ele não via ninguém, só árvores. E por trás de uma árvore estava lá um homem escondido que tinha fugido da prisão. E ele veio à frente, e eu quero o Jesus que você prega na minha vida. E ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Nós não sabemos tudo. Às vezes não entendemos porque é que estamos a fazer coisas pequeninas, que para nós parece pequeninas, mas para alguém que vai ouvir é algo muito grande. É algo que ela precisava de ouvir. O seu milagre está mais próximo de si do que você imagina. E depende muito de si, da forma como você vai fazer. Porque o milagre, esse milagre é alcançável sempre. Há pouco tempo, falando com Deus, Deus me dizia, qual é a diferença entre um cancro, a falta de um braço, a falta de uma perna? Qual é a diferença? Será que qualquer uma dessas coisas faz com que eu seja menor ou com que eu não consiga operar? Porque o que é impossível aos homens é possível para Deus. Por isso é que nós dizemos, e muito bem, tudo posso naquele que me fortalece, que é Deus. A nossa dependência tem que ser exclusivamente de Deus. As nossas decisões têm de ser completamente de Deus. Nem que seja para você gastar 5 questões, como se costuma dizer. Nem que seja para gastar isto aqui ou ali. Buscai primeiro o reino de Deus. Sai bem o que é que Deus quer fazer. Então Ele vai poder operar. Ele vai poder ajudar. Ele vai poder mostrar o caminho a seguir. Como é que vai ser? Eu não sei. Mas eu sei que Ele sabe. Isso me basta. Isso me basta. Glória a Deus. Não se esqueça. Ele o ama, o amou e o amará sempre. Mas você tem que dar a Ele o primeiro lugar em tudo. No nome de Jesus.